Eu já aproveitei, já antecipei aqui, ó. Já fiz no F-Tool a viga aqui do nosso exercício, né? Para a gente já ter aqui os diagramas, né? Eu vou só copiar, só que o copiar direto do F-Tool para cá não fica bom. Então eu costumo copiar aqui no Word. Não quero histórico não, só quero. Aqui, diagrama de momento. E força portante. Deixa eu ver se vai ficar legível, né? Senão não adianta nada. Ficou bem pequeno. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Acho que aqui vai ficar melhor. Assim fica melhor, né? Enxergar. Dá pra enxergar os números tranquilo. Assim fica bem mais fácil da gente ver aqui. Até porque depois nós vamos precisar pegar esses pontos aqui no diagrama. Aqui, na verdade, é onde é zero, né? E tem a distância aqui, L, que é o nó da viga X1 e 26. Esse lado aqui, pra cá. Dá X3 e 23. Bom, depois nós vamos precisar dessas distâncias para poder determinar o comprimento das barras também. Muito bem, então aqui consigo pegar essa imagem e fica mais fácil de eu passar para cá. Esse aqui não ficou muito visível. Não me interessa esse aqui. E aqui o diagrama de momento. Muito bem, então agora já só fechar minha câmera. Muito bem, então bom, deixa aqui, depois a gente precisando do F2 a gente volta lá. Tá, então nós temos essa viga, né, com esse carregamento, com esses vãos. Essas são as áreas de aço, as bitolas, dimensão da viga, armadura transversal, aço, resistência do concreto. Então, com base
nessa esquema estrutural. A gente determina aqui os diagramas, certo? 68, aqui é 68, 79,7, 15,8. Máximo positivo aqui, máximo positivo aqui, e aqui o negativo. O cortante 123,9, 89,6, 36,4, 84,1. Ok. Bom, voltando aqui então, né? Então eu preciso calcular a força cortante, o VC, que é a parcela complementar, e o cortante máximo. O cortante máximo está aqui, em cada trecho, né? Então, o cortante máximo no vão, no primeiro vão aqui, cortante máximo no apoio e o cortante máximo aqui no segundo vão, tá certo? A gente vai determinar qual desses valores a gente vai utilizar. Preciso definir o D para cada um dos pontos em que nós vamos analisar. O AL, que é o comprimento da decalagem, né? O comprimento da decalagem, exatamente. Tá certo? Ele pode ser calculado por essa expressão. Aqui o alfa é a inclinação do estribo, certo? Então, se for estribo a 90 ou estribo a 45, tá? Para o caso da força cortante máxima ser menor que o VC, eu posso adotar aqui AL igual a D, tá? Ainda tem outras duas condições que são o AL, ele tem que ser maior ou igual a metade de D, 0,5 de D, isso em casos gerais. E também o AL tem que ser maior ou igual a 0,2 de D para estribos estribos com alfa igual a 45 graus. Tá certo? Então, caso esteja utilizando estribo a 45 graus, o AL, que é o comprimento da decalagem, tem que ser no mínimo 0,2 de D. Nos demais casos, pelo menos 0,5 de D. Posso adotar AL igual a D quando a força cortante for menor que o VC, que é a parcela resistente da força cortante, né? Ou calcular aqui o AL, certo? Muito bem. Então, a decalagem, na realidade, aqui, segundo a NBR, em 2014, né, no item 17422, ele diz que a decalagem do diagrama de força do banzo tracionado também pode ser obtido, né, empregando aqui uma força de tração em cada seção, né, aí utilizando essa equação aqui. A força de tração aqui em cada seção, né, é dado por essa equação aqui, que é
momento solicitante dividido pelo braço de alavanca, que é o Z, ou seja, eu transformo o meu momento num binário, mais a força cortante solicitante em módulo, né, vezes a cotangente de θ, que é a inclinação das bielas, menos a cotangente de alfa, que é a inclinação do estribo, vezes meio, ou seja, tudo isso dividido por 2. Isso tem que ser menor ou igual ao momento solicitante máximo dividido pelo braço de alavanca. Tá certo? Mas esse é o momento fletor máximo no trecho que você está analisando. Então, se for o momento máximo, não da viga como um todo. Estou analisando o trecho 1 ou tramo 1 ou vão 1, o momento máximo nesse vão. Nesse caso seria 68 kN. Se eu estiver analisando o vão 2, 15,8 kN vezes metro. Tá certo? Então veja bem, né, para que a gente possa iniciar, vou fazer esse exercício, vou procurar desenvolvê-lo aqui passo a passo, tá certo? E a gente vai desenvolvendo aqui na prática o exercício e relembrando também toda a parte teórica, tá? E aplicando os conceitos, tá certo? Então, nós podemos definir o ponto, né, no caso de uma viga, onde nós vamos analisar para retirar o comprimento da armadura longitudinal que é tracionada. Aqui a gente está analisando apenas a armadura tracionada, tá certo? Se tiver armadura comprimida, não entra nessa análise, ou armadura construtiva, caso não haja necessidade de uma armadura de compressão, você vai ter uma armadura apenas construtiva para poder amarrar os estribos, tá certo? Tá? Então aqui a gente está analisando apenas a armadura longitudinal tracionada devido à flexão. Tá? E qual o objetivo principal da decalagem? Eu posso fazer somente dessa forma? Posso. Não tem nada errado se eu fizer isso. Para vigas pequenas, talvez fazer a decalagem seja até um pouco trabalhoso demais por algo tão pequeno e às vezes com uma área de aço também muito pequena. Aí não compensaria você ter todo esse trabalho. Agora, se você está lidando, por exemplo, com uma viga de ponte, uma viga que vai ter lá 20 metros de comprimento, uma carga muito elevada, uma viga muito alta, isso pode ser, né, bastante útil na economia de aço, né? Você não vai, por exemplo, você vai ter lá 17 barras de 32 milímetros. Então, qualquer economia que você conseguir é significativa, tá certo? Então, em obras de pequeno porte, os carregamentos não são grandes, são bem menores, tá certo? E as estruturas, consequentemente, também são menores, tá? Então, nesses casos, como eu comentei, né, a redução da armadura usando a decalagem, ela não vai ser usualmente utilizada. Não quer dizer que não possa ser, pode. Se você quiser ser bastante minucioso, você pode utilizar. O CIP, ele faz isso, ele até para vigas pequenas, ele faz a decalagem, porque você tem as armaduras calculadas por regiões da sua viga, né? E você vai observar que nos trechos da armadura tracionada, elas são diferentes dos trechos onde há compressão, tá certo? Então, muito bem. A norma também, ela vai apresentar aqui algumas regras, tá? Para que a gente consiga fazer essa distribuição corretamente. Então, assim, o trecho da extremidade da barra,
Aqui já não é mais esse, né? Então, por exemplo, o trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem. Tá? A extremidade da barra é o trecho de ancoragem, certo? Ele inicia a partir da seção teórica, onde a tensão da armadura começa a diminuir, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Que a força de tração na barra da armadura começa a ser transferida para o concreto. Não é que a força está se dissipando, ela diminui na armadura e é transferida para o concreto, tá certo? Então, o comprimento mínimo de ancoragem seria de 10 vezes o diâmetro. Isso para além do ponto teórico de tensão na armadura, pode ser de consideração praticamente uma tensão nula, tá? Mas ele não pode ser inferior, esse comprimento de ancoragem não pode ser inferior ao comprimento necessário, comprimento de ancoragem necessário, o LB necessário, tá assim? Certo? Então isso quer dizer o seguinte, que a armadura longitudinal de tração dos elementos estruturais, no caso das vigas, solicitada a flexão, né, e por consequência nós vamos ter armadura longitudinal tracionada, o trecho de ancoragem da barra deve ter início, né, vou pegar a imagem aqui da norma, que vai ficar mais fácil de a gente entender o que eu vou dizer aqui agora. Esse aqui é o mesmo diagrama que eu já mostrei. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Estão conseguindo ler? Tá tudo certinho? Eu tô conseguindo. Tudo certo aí, Camila? Muito bem. Então isso quer dizer o seguinte, extremidade da barra, né? Extremidade da barra aqui, deixa eu pegar essa vermelho, pronto. Tá? Então vamos lá. Então a partir do ponto em que a força começa a diminuir, tá certo? A força de tração na barra começa a diminuir e, na verdade, como eu disse, a força ela não desaparece, ela é transferida da barra para o concreto, tá certo? Então eu tenho que prolongar aqui pelo menos 10 vezes o diâmetro. Isso seria o comprimento mínimo de ancoragem, a partir do ponto teórico de tensão. Onde é o ponto teórico de tensão? A partir do diagrama decalado, certo? Ó, isso que eu vou pintar de amarelo é o diagrama de momento fletor original. Esse é o diagrama. Ok? Esse é o diagrama original. AL, aqui ó, AL, decalagem. Tá? Então, eu tenho aqui um comprimento AL para decalagem. Então, vai depender do lado que eu estou. Aqui em cima é momento negativo e aqui momento máximo positivo. Tá certo? Aqui tem um AL também aqui. E aqui outro. Certo? Então, veja. Qual é o ponto considerado para de tensão nula na armadura? A partir do diagrama decalado. Então, na verdade, essa decalagem, por que ela é calculada em função da força cortante? Aqui é para a gente poder entender tudo, o que é que está acontecendo, e não meramente ficar aplicando equações e calculando, né, um monte de coisa. Então, esse comprimento, ele é em função da força cortante, né, desculpe, da força cortante máxima, podendo ser calculado também por essa outra expressão, tá?
que é em função do momento e da força cortante. Só que o momento você vai transformar em força também, só que um binário, né? Tá certo? Por que aqui? Aqui, o que é o MSD dividido por Z? Se eu tenho um binário, uma força traciona, a outra comprime. Então, na realidade, eu estou pegando a parcela que está tracionando a armadura, tá? Essa é a força de tração da armadura. Esse MSD, momento solicitante dividido por Z. Ok? Então, a partir do ponto da decalagem, eu estou considerando que a armadura, a tensão de tração na armadura, ela está diminuindo a zero e está sendo transferida para o concreto. Quem vai ter que resistir ou absorver desse ponto em diante é o concreto, tá certo? Então, essa armadura longitudinal, isso aqui é armadura, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui Pega esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é armadura, tá? Todas essas linhas horizontais aqui são as armaduras, tá certo? Muito bem. Então, a partir de que ponto, né? Que a gente começa a considerar o ponto de ancoragem. Esse ponto A aqui, ó. Ou seja, a partir do LB necessário, certo? A partir desse ponto da decalagem, que é considerado o ponto onde a tensão de tração é transferida do aço para o concreto, tá certo? Tá? Então, esse ponto A aqui, na verdade, o que é a decalagem? É o diagrama de força de tração. E o que é o diagrama de força de tração? É aqui, ó. O que é a força, a reação solicitante de cálculo de tração no concreto? É o binário, que no caso eu só vou usar a componente de tração, não a de compressão. É o momento dividido pelo braço de alavanca. Tá certo? Então, esse diagrama aqui é o diagrama de força de tração resistente. Tá certo? Essas linhas tracejadas e elas iniciam no ponto, né, a partir, perceba, no ponto A, esse ponto, vou usar esse exemplo aqui em cima. No ponto A, tá? Só que ela tem uma variação. Perceba que ela tem uma variação, esse diagrama não é contínuo de acordo com, por exemplo, um diagrama de momento fletor, tá? Então, por quê? À medida, como é que eu sei esse ponto e esse ponto? À medida que eu vou descendo, o braço, à medida que o momento aqui nesse ponto é o mesmo, mas o braço de alavanca não é, tá certo? À medida que eu vario a altura na posição da camada dessa armadura, tá certo? Eu mudo também o braço de alavanca e a força vai variando, tá? Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, pode ver que esse 10 vezes o diâmetro é exatamente essa distância aqui, ó. Para que saia fora, onde aqui a força é nula, tá? Na barra, tá? Essa distância mínima, porém nunca menor que o LB necessário. Professor, Oi. essa que você pintou de rosa aí é uma armadura, né? É a barra, A exatamente. barra. Acima dela são as outras três barras? Isso. Eu não pintei para não ficar tão... Não, certo. Então, ele está querendo dar um exemplo extremo de 4 camadas. Isso, exato. Tá, a primeira camada, o que eu considero na primeira camada? Porque a norma ali não está mencionando quanto que eu afasto ali depois do AR ali. Seria só o Sempre LB vai ser o necessário? LB necessário. Ah, tá. Então eu Sempre. afasto a primeira camada, eu afasto o LB necessário. Todas, na verdade. Todas. Todas eu afasto o LB Todas. necessário? Todas. E esse 10 diâmetro. Ah, entendi. 10 vezes é o mínimo. O 10 vezes é a distância entre a camada superior e a camada inferior. Elas não podem. Elas. Tá, eu tenho que empurrar ela. Tá, entendi. Acho que eu entendi. O 10 vezes é sempre em relação à camada superior. Eu Isso. pego aonde parou a camada superior e ainda tem que jogar mais 10 diâmetro para a camada inferior prosseguir e eu saber que está fora da zona. Ou não?
Então, veja. Então, na realidade, é que aqui eu entendi a sua pergunta, porque o desenho aqui ele dá essa interpretação. Não está errado você pensar desse jeito aqui do desenho. Na realidade, esse 10 vezes o diâmetro é o comprimento mínimo, além do ponto teórico de tensão na armadura, que é tensão nula, tá certo? Certo. É um comprimento. Na verdade, vamos supor aqui, a partir desse, por exemplo, tensão nula, aqui no ponto A, né? Ponto A. Eu posso pôr 10 vezes o diâmetro, porém nunca menor que o LB. Então caso o LB resulte menor que 10 diâmetro, eu adoto 10 diâmetro. Correto. Caso seja maior, eu adoto LB. Exato, o maior. Ah, Na verdade, sempre o maior, né? sempre o maior deles. Ah, sim, entendi. Tá? Não ficou muito claro isso aí na norma, não. Exato. O desenho aqui realmente ele dá essa interpretação que você falou, realmente, né? O outro detalhe é se a barra for dobrada. Vamos supor que eu tenha gancho aqui. Eu posso fazer ela reta, mas eu posso fazer gancho também, certo? Certo. Até porque se eu tenho essa barra parada aqui, o final dela é aqui, eu tenho o resto da viga para armar, eu vou ter uma armadura de construção apenas. E vai ter que ter um transpasse aqui, entre as duas. Elas têm que estar conectadas, amarradas, né? Então, nesse trecho aqui da barra dobrada, caso ela tenha um gancho, né, caso ela tenha uma dobra aqui, também deve se prolongar no mínimo 10 vezes o diâmetro a partir aqui do ponto B. O ponto B aqui na realidade é caso tenhamos aqui uma dobra. Isso aqui não ficou bom, muito escuro. Vou pegar aqui uma coisa mais clara, certo? Aqui no ponto B. Então, se a barra tiver gancho, que ponto que eu vou começar a fazer a dobra? No ponto B, na decalagem. E qual que vai ser o comprimento do gancho? O comprimento do gancho, 10 vezes o diâmetro ou LB necessário. Tá certo? Então perceba que assim, para que a gente faça esse detalhamento, ele é um pouquinho trabalhoso. Eu vou ter uma economia de aço, dependendo do caso, mas é bem trabalhoso. Tá? Então, nesses pontos entre A e B, né, aqui esse diagrama resistente linearizado aqui, que é essa linha tracejada, ele corrige essa solicitação, né? Agora, se a barra estiver alojada ou sendo colocada na mesa de uma seção T ou em lajes, né? Claro, desde que faça parte da viga, né? Por exemplo, no caso da viga vai ser difícil, porque na viga em T, eu nunca vou ter armadura tracionada na mesa de uma seção T. Na verdade, eu sempre vou ter armadura. Se eu tenho um momento negativo numa viga de seção T, ela não é calculada como T, ela vai ser calculada como uma seção retangular. Tá? A única diferença é que traciona em cima, mas a mesa não é colaborante. Ela só passa a ser colaborante se ela estiver sendo comprimida, caso contrário, não. Tá? Bem, mas eu posso ter barras em lajes, por exemplo, né, que vão sofrer, estão submetidas à tração devido aos momentos que atuam na laje. Isso sim, certo? Certo. Tudo bem? Certo. Tranquilo. É algo. Mas assim, claro que a gente tem que estudar a questão do porquê, mas eu vejo que
no CIP, quando você começa a pegar e ver as envoltórias, não parece ser tão trabalhoso, né? Você vai conseguindo achar ali o comprimento necessário até onde a envoltória esteja passando, né? Não, É não é porque daí você trabalhoso porque o CIP já calcula, né? Eu digo já que é trabalhoso se você tiver que calcular tudo, né? tudo à mão, né? É assim, nesse aspecto. Mas no programa não. O programa calcula e aí essa é a função básica do programa, é ganhar tempo, né? Ganhar tempo Uhum. com essa. Principalmente com essa questão para você dar uma refinada no projeto, Exato. tentar mostrar um projeto mais otimizado possível, né? Agora, é, aí entra uma questão de. Aí depois entra o contraponto de obra, né? Tem que ficar bem de olho, né? Exigir muita atenção para que nada disso seja invertido na montagem, né? É, Muito detalhe, assim, muito detalhe. Você fala, ó, prestar bem atenção, fazer conferência, senão inverte aí o. Se for, por exemplo, 3 igual 4 camadas, inverter a ordem nas coisas. sim. Não tenha dúvida, né? Isso não pode acontecer. É a grande dificuldade. Assim, desde que os projetos eles estejam detalhados suficientemente, trazendo todas as informações, não há problema, tá? Não tem problema. A questão é quando falta informação. Qual que é o problema de faltar informação no projeto? Você não tenha dúvida, na obra eles vão dar um jeito. E o jeito que eles dão na obra, só Deus sabe. Então, É verdade. Aí vai naquela questão, né? Ah, não, eu vi que era assim da outra vez. eu faço isso tanto tempo, eu já estou acostumado. Você vai ouvir todo tipo de conversa, né? Então, é meio complicado. Mas, enfim, vamos continuar aqui então. Então, eu calculo o comprimento AL. Esse comprimento AL, que é a decalagem, na realidade é o ponto onde a tensão na armadura é praticamente nula e começa a ser transferida para o concreto. Aí é onde o comprimento de ancoragem, né, na verdade, é o comprimento mínimo necessário para que essa força seja transferida para o concreto e, ao mesmo tempo, uma tensão seja diluída. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu aumento o comprimento da barra, eu tenho uma área de superfície da barra, correto? Certo. Que é a superfície que está em contato com o concreto, aderido ao concreto. Essa tensão que é transferida para o concreto, quanto maior o comprimento da barra, menor a tensão que é transferida, porque eu diluo essa força numa área maior. Não sei se deu para, não sei se ficou claro. Sim, porque isso aí faz com que o aço ele continue ajudando, né, auxiliando o concreto ali na distribuição de tensões, né? Não Supondo que deixa o concreto sofrer ali, principalmente tensões maiores do que deveria ser transferido ao concreto. vamos supor aqui uma barra, né? Aí eu tenho, por exemplo, vou tentar fazer um negócio aqui meio tridimensional, ver se dá certo. Vamos imaginar aqui, vamos pegar essa primeira barra aqui, né? A primeira lá de cima. O ponto inicial da barra aqui é o eixo do apoio, que é o eixo do apoio, né? Aí eu tenho o comprimento AL, onde a armadura está sendo tracionada, a tensão está na armadura. Claro que existe também, imaginar que aqui seja o ponto, né?
até uma certa distância, aqui é o AL. Então, desse ponto em diante, que aqui é o ponto A, tensão na armadura é nula e começa a ser transferida para o concreto. Isso vai fazer com que a gente tenha aqui, né, a tração, a força de tração, ela tende a puxar essa barra e o concreto vai oferecer resistência aqui, ó, essa RSD, que é a reação solicitante. Quem que é essa força? É a força solicitante de tração, que é o binário devido ao momento, que é o MSD dividido por Z. Essa força aqui é igual, reação é igual, né? Mesma intensidade, sentido contrário, tá certo? Só que quem está resistindo isso é o concreto. Por isso a questão de aderência da armadura é importante. Então, quanto maior for o comprimento, e quem é esse comprimento aqui? Esse aqui é o LB necessário, né? Maior ou igual a 10 vezes o diâmetro. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Sim, ficou bem claro. Isso evitaria também o que se fala sobre escorregamento da barra, né? Se houvesse uma pressão muito forte. Exato. O objetivo é evitar o escorregamento da barra, né? O ponto A é o ponto de tensão nula na armadura, tá? Sigma, o S aqui é steel, né? Da armadura. Então aqui, ó, esse ponto A é a tensão nula na armadura. A partir daqui eu ponho o comprimento porque ele passa a ser transferido para o concreto. Tá certo? Então esse RSD aqui é no concreto. E aí, então, quem que está resistindo aqui? É justamente a aderência da armadura no concreto. Se também não tiver aderência, não vai ser transferido nada, ela vai escorregar. Então tem que ter uma condição de boa aderência. Ficou Sim. claro, pessoal? Ficou claro? Tudo bem, Camila? Tudo certo, professor. Perfeito. Professor, toda a região tracionada é de boa aderência, né? Oi? Toda região tracionada a gente já considera de boa aderência, né? Tem que ser. Tem que ser de boa aderência. Mas a gente pode ter condição de má aderência? Pode. Às vezes você tem condições um pouco desfavoráveis, né? Mas, óbvio, sempre buscar aqui condição de boa aderência. Certo. Então, ou seja, essa, na verdade, translação, né, do diagrama de momento, que na verdade a gente está chamando de decalagem. Então, o que é o que aqui, né? Ó, esse aqui é o diagrama de momento fletor. Esse aqui é a decalagem. Que eu vou transladar esse diagrama de momento fletor a uma distância AL e vou projetar ele. É como se eu estivesse aumentando o momento fletor nessa seção. Tá certo? Então, na realidade, a decalagem ela sempre vai ser considerada no sentido mais desfavorável, com o objetivo de aumentar o momento fletor na seção. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é aumentando os momentos fletores nas seções analisadas, tá certo? Ou seja, né, o comprimento das barras dessas armaduras, tá, longitudinais tracionadas,
tá? Então, ele vai ser determinado com base nesse diagrama, que a gente chama de diagrama decalado. É o mesmo diagrama de momento fletor decalado. Né? Vou mudar esse aqui. Aqui é o DMF decalado, certo? Ou seja, eu aumentei os momentos fletores. E a partir desse ponto é que a gente vai considerar o comprimento de ancoragem. Tá certo? Então, aqui vou pôr uma outra imagem aqui. Eu acho que fica mais fácil que eu desenhar. Que é praticamente isso, né? A linha contínua é o diagrama de momento fletor da viga e a linha tracejada é o diagrama de momento fletor decalado, tá? Então como é que eu vou montar isso? Dessa maneira. Então o comprimento AL eu não preciso subir, tá? Eu vou ficar com esse ponto máximo aqui e a gente vai dos pontos máximos negativo e positivo, né? E a partir desse ponto fazer a distribuição aqui, certo? Muito bem. Tá, bom. Então, com isto aqui, a gente vai... Depois tem um exemplo aqui. Eu vou deixar um outro exemplo para vocês também. Bom, muito bem. Então, agora a gente volta aqui para o nosso exercício, né? E vamos... Tem aqui já os diagramas, né? Esquema estrutural, tá certo? Muito bem. Aqui eu poderia considerar uma altura útil única para essa viga, tá? Com base... Ou eu posso ser minucioso a ponto de variar o D, como eu comentei na aula passada, em função das armaduras, né? Lembrando que nesse ponto eu já calculei as armaduras que eu preciso em cada seção, tá? Então essas armaduras elas foram calculadas nesse ponto, para 68, para 79,8 e para 15,8. Tá? Então essas armaduras foram calculadas para esses momentos fletores. Tá? Lembrando que aqui é momento fletor característico e aqui é força cortante característica também. Ok? Ok. Então, bom. Muito bem. Então, aqui, cálculo do VC. E VSD máximo, certo? VSD máximo. Ok? Muito bem. Tá? E aí, a função disso vai ser o quê? Determinar o AL. Como é que ele, em função do que der aqui, a gente vai ter que usar as equações para calcular, ou eu vou poder adotar o D dependendo desse resultado. Tá? Então, o VC, ele é 0,6 do FCTD. O FCTD eu vou usar aqui a expressão simplificada também, tá? Que é o 0,15 do FCK a 2/3.
tá? Vezes BWD. BWD, tá? O FCK aqui vai entrar em megapascal, mas para fazer a operação toda, eu tenho que transformar ele em quilonewton centímetro quadrado. Ok? Muito bem. Então, aqui o VC ele vai ser 0,6. Aqui 0,15, 25 a 2/3. Vezes 20, vezes o D. O D, vamos considerar o seguinte, a viga tem 40, é a altura menos D', né? Então, o D', ele vai ser o cobrimento mais a armadura transversal mais metade da armadura longitudinal. Tá? A gente pode pegar aqui, vamos pegar, aqui vai dar o maior D, na verdade, né? E aqui vai dar um D menor. Aqui é no apoio. Vou pegar aqui no vão, vou pegar esse D maior aqui. Só para a gente usar como exemplo, tá, pessoal? Porque se eu quiser fazer o D para cada seção, posso fazer, não tem problema. Mas vocês vão, se fizerem, vocês vão ver que não vai ter tanta diferença assim entre um e o outro, é muito pouca. Essa precisão não vamos ter assim ganhos, né, significativos aí. Então aqui o cobrimento é 3, mais o diâmetro, quanto que a gente tinha adotado o diâmetro aqui? Acho que é 1/4, 6,3, então 0,63 centímetros, mais 0,63, que é 1,25 por 2. Então aqui vai dar 4,25, né? Porque aqui também vai dar 0,63, arredondando, né? 1,25 com 3, 4,25. Então o D ele vai ser 40 menos 4,25 centímetros. Vai dar 35,75 centímetros. Então aqui 35,75. Ponto 15, 25. Divide aqui vezes 1,28 megapascal. Aí eu divido por 10, tá? 0,28. Aí eu continuo, 20, 35,75. Aí multiplica tudo. 55,01. Isso mesmo, né? 55,01 quilonewton. A força cortante solicitante depende muito do... Aqui. Opa. Então, aqui 84, aqui 123. Calcular aqui a força cortante solicitante. Uma coisa aqui. Deixa eu ver se está dando
dando diferença aqui. De 25, 3 divide 0,15 vezes 1,28. 10 divide. Deixa eu fazer essa conta aqui. Tá dando uma diferença aqui que eu não tô. 0,3 vezes 0,7 vezes 1,4 divide. Mesma coisa. 10 divide. Seu FCTD. O FCTD. Tá certo, é isso mesmo. Vezes 0,6. Vezes 20. Vezes 35,35. 55,01. Tá certo. Quilonewton. Força cortante, então é quilonewton. Bom, aqui o cortante máximo, para qualquer um dos casos, isso aqui vai dar a mesma coisa, para a viga inteira, tá? Então, o cortante máximo para o vão 1, cortante máximo, aqui nesse vão 1, ele vai ser 123,9, quer dizer, sem calcular o VS dele já é maior, né? Ele vai ser o VSK vezes o gama F, né? 123,9 vezes 1,4. R$ 173,46. Quilonewton. Certo? Bom, então aqui o que nós temos? Que o VSD, na verdade, ele é maior que o VC. Tá? Ele é maior que o VC. Então eu não posso adotar essa condição de que o AL é igual a D. Então nós vamos ter que calcular o comprimento do AL. Tá certo? Porque se ele for menor que o VC, o que acontece com o AL? Ele dá um número negativo. Se o VSD for menor que o VC, o resultado do AL é negativo. Não tem como, eu vou tirar comprimento. Então, por isso que se adota o D. E depois o LB necessário, ele é acrescentado a esse comprimento. Tá? Então, vou pegar essa equação aqui. Essa aqui, ó. E nós vamos calcular o valor do AL. Então, aqui, o AL vai ser o D, 35,75 vezes a força cortante solicitante, 173,46.
dividido por 2 vezes, aqui a força cortante máxima, menos o VC, 55,01, vezes 1 mais cotangente de alfa, alfa aqui vai ser 90 graus, menos cotangente de alfa, né? Só que como é 90 graus, alfa, considerando alfa igual a 90 graus, cotangente é nula, é zero. Então 1 mais 0 menos 0 vai dar 1. Então vai ficar só esse primeiro termo, aqui. Então aqui o AL, ele vai ser igual a 35,75, 173,46, duas vezes aqui, né? 55,01 menos 2 vezes, divide, multiplica. 26,17 ou 18, vai. 26. Professor, Oi. A cotangente é 1 sobre tangente? É o inverso da tangente. Eu fui fazer aqui, tá dando calculadora, tá dando... Ele não vai ter resposta. Ah, tangente, você coloca tangente de 90, dá erro, né? Dá erro, não tem, é zero, é nula. Não existe, na verdade. Não é que dá, não é nula, ela não existe. Entendi. Tá? Beleza. Então aqui a gente precisa de uma decalagem de 26,18. Tá certo? Então aqui estamos fazendo o primeiro trecho só, né? Para os demais trechos é só calcular a força cortante máxima. Se for maior que VC, eu tenho que calcular usando essa expressão aqui. Agora, no primeiro trecho e no apoio, deixa eu ver aqui. A decalagem é esse valor, né? O LB necessário nós vamos ter que calcular para cada um dos... Porque ele é em função também do diâmetro, né? Tá certo? Então a decalagem do diagrama de momento fletor para essa VIP é de 26,18. Tá certo? Esse é o AL. A partir, como eu falei, aqui a gente está adotando um D comum para a viga inteira, mas se eu quiser ser mais detalhista, eu posso fazer para cada trecho em função da armadura, porque ali realmente o D vai variar, né? Tá. Aí aqui na sequência é cálculo de LB. É o LB necessário, né? Para cada um dos... No caso agora eu tenho que calcular para o vão 1, vão 2 e no apoio, tá? Mas antes aqui eu preciso calcular o LB, eu preciso do LB. Tá? O LB, ele vai ser o diâmetro dividido por 4 vezes o FYD dividido pelo FBD, tá certo? A força resistente de tração, resistência da armadura, tá? E aqui a bitola, como eu tenho uma bitola já definida para cada um dos
nos trechos. Então, mas aqui eu até poderia simplificar, né? Qual que é o valor do meu FBD? Acho que vai dar o mesmo que a gente calculou aqui, não é? Vamos ver aqui. Aqui é 25, quanto que é o... É 25 MPa aqui também. Na verdade vai dar esse mesmo valor aqui, ó. 0,29 kN por centímetro. Vai ser isso aqui menos o diâmetro, né? Então o FBD vai ser exatamente esse mesmo valor aqui, ó. Certo? Vai dar 0,29. Então a gente pode até dar uma simplificada aqui nessa equação, ó. Aqui vai ficar o diâmetro dividido por 4, aqui é 43,48 dividido por 0,29. Então, se eu pegar 43,48, ponto 29 divide, 4 divide, né? Então aqui eu posso dizer, só para simplificar, 37,48 φ. Ao invés de eu fazer toda essa conta aqui, é 37,48 vezes o diâmetro. Só mudar o diâmetro aqui, a gente tem o LB para cada trecho da viga. Então aqui, ó, para o vão 1, né? O LB ele vai ser 37,48 vezes o diâmetro. No vão 1, o diâmetro é 16 milímetros, né? 1,6. Então aqui 37 vezes 1,6. R$ 99,97 centímetros. Agora aqui vão 2, o LB 37,48. No vão 2, a barra de meia polegada, 1,25. 46,85 centímetros. E agora no apoio. O LB 37,48 vezes 20 milímetros, né? 2 centímetros. Oito, 2 vezes 74,96. Bom, muito bem, então já temos aqui o LB, que é o comprimento de ancoragem. Com o LB, eu consigo agora calcular o LB necessário, né? O LB necessário, ele vai ser o alfa, como é que era? Eu esqueci. Qual que era o que esse alfa aí é? É alfa só mesmo. Alfa vezes LB vezes área de aço calculada área de aço efetiva, tá? Isso aqui tem que ser maior que o LB mínimo, tá? Então, vou ter um LB necessário para o vão 1, vão 2 e para o apoio. Como aqui a gente vai usar gancho, né?
Aliás, desculpa. Nesse caso aqui, o que acontece? São barras sem gancho. Vou calcular para a parte interna da viga. Tá certo? Então, no momento negativo, nenhum dos dois lados tem gancho. No momento positivo, um lado tem gancho, o outro não tem. A gente vai calcular para o lado que não tem gancho. Para o lado do apoio, onde eu vou precisar de gancho, aí eu calculo o LB considerando um alfa de 0,7. Tá? O alfa, nesse caso, ele vai ser 1. Barras sem gancho. Tá? Vou ter que considerar esse comprimento todo aí. Então, aqui, o LB necessário no vão 1, então vai ser 1 vezes o LB do vão 1, 59,97. A área de aço calculada, ela já é dada aqui, né? Já foi dada aqui no enunciado. Área de aço 6,81, 4 barras e 16. Aí tem a área efetiva. 16 dá 2,1 vezes 4 vai dar 8,04. Efetivo, um 6,81 calculado. Tá? Tudo bem? Área de aço calculada, 6,81. Área de aço efetiva é a área de aço que você, na verdade, aplicou, que é calculada devido ao número de barras e a bitola que foi adotada. Então, aqui, 8,04. Então, isso tudo dá. Deixa eu apagar isso aqui. 57, 6,1, 8,04, divide vezes 50,79. Depois o próximo, o LB necessário no vão 2. Também sem gancho, no vão 2, LB 46,85. A área de aço calculada 2,43. E lá são 2 barras de meia polegada. A área de aço é 1,25 vezes 2, 2,50. Então, aqui, 46,85, 2,43, 2,5, Enter, divide vezes 45,54. 54. Tá? Agora o LB necessário no apoio. Então, vai ser 1 vezes o LB, 74,96, vezes a área de aço calculada, 8,25. Aqui são 3 barras de 20 milímetros. Tá? A barra de 20 milímetros, ela tem uma área de 3,14 centímetros quadrados, né? 3,14 vai dar 9, 14 vai dar 42, 9,42. Então, ó, 74,96, 8,25, 9,42. Divide vezes 65,65. Certo? Tá? O LB mínimo
ele também vai variar, porque o LB mínimo, ele é o maior dessas três condições, né? 0,3 do LB, 10 vezes o diâmetro ou 10 centímetros. Tá certo? Então, o LB mínimo do trecho 1, então é 0,3, o LB 59,97, não, 57, 97. Dez vezes o diâmetro é 16, então vezes 1,6, que vai dar 16 centímetros, ou 10 centímetros. Então, 6 vezes 17, 99, 18, né? 17, 99, 18 centímetros. Então, aqui, o LB mínimo para o trecho 1, 18 centímetros. Esse aqui. Mesma coisa para o trecho 2. Então, 0,3 do LB, o LB do trecho 2, 46,85. Dez vezes o diâmetro, que é meia polegada. Então, aqui vai dar 12,5 ou 10 centímetros. Né? Então, aqui, ó, 40,85,3, 14,06. Então, aqui também, esse é o maior. Então, esse é o LB mínimo. E agora o LB mínimo do vão, aliás, perdão, do apoio. LB mínimo no apoio. Então, 0,3 do LB, o LB aqui é 74,96. Tudo bem aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, tranquilo. Só é trabalhoso mesmo, né? Bem prolongado. É repetitivo, é trabalhoso. É só seguir a receita de bolo aqui, a sequência e, né? Mas é um processo de cálculo simples. 22,49. Então, aqui também, este é o LB mínimo. Aqui, a gente pode comparar diretamente aqui. O LB necessário é maior do que o LB mínimo em todos os casos, né? Então, vamos adotar aqui o LB necessário, tá? Tá certo? Então, considerando as... Agora deixa eu pegar aqui o diagrama. Copiar.
Deixa eu ver uma coisa. Precisa desse ponto. Esse ponto aqui do lado. Ponto de máximo aqui é difícil pegar. Aqui deu 162, o X, que é o ponto de máximo. Depois eu dou um jeito de ajustar a imagem, né? Isso aí. E aqui também, né? Tem que ajustar esse aqui. Agora eu quero ver para ajustar os dois, né? Vai ser lascado. Aqui 2,13. Aqui é 3 metros. 3 menos 2,13 vai dar 0,87, né? 0,87. Agora eu quero ver. Tem que forçar aqui, não vai ter jeito. O computador está começando a dar umas travadinhas. Não é um bom sinal, não costuma ser um bom sinal. Vou colocar em centímetros aqui, 87. E 162. Então, essas são as distâncias. Aqui é o apoio, né? Então, não preciso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a decalagem aqui do diagrama de momento fletor, marcando a translação, no caso, horizontal, né? Do diagrama que é o AL, né? Então, que é uma distância de 26,18. Esse é o nosso AL. Ok? Esse é o AL. Tá? Então, 26,18 mais o LB. O LB necessário para o apoio, para os vão 1 e vão 2. Tá? Bom, aqui eu vou tentar fazer, mas não vai ficar lá muito bom, né? Vou fazer na mão aqui, que não tem jeito. Então, esse diagrama aqui, ele vai fazer isso, e esse vai fazer isso. Esse, a partir daqui,
A partir do ponto máximo, eu afasto o 26,18 e aí ele vai ficar assim. Porque esse ponto aqui, ó, é a partir aqui do meio, mas ele está alinhado aqui na horizontal. A mesma coisa aqui, eu afasto para o outro lado e aqui eu também afasto. E aí eu vou unir. Ixi, não ficou bom. Aqui. Então, essa linha azul mais clara é o diagrama decalado, né? Aqui vai ficar tão pequenininho. Nesse caso aqui, poderia até, como são duas barras de meia polegada, nem compensaria fazer. Pode colocar ela direto aqui, certo? Aí nós temos... nós vamos ter aqui o seguinte. Podemos ter, por exemplo, duas camadas, né? Uma mais duas. Aqui nessa... O que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar... Vamos ter uma aqui e outro... na verdade ela está separada, mas se eu for colocar em duas camadas, né? Se eu for colocar todas na mesma camada, mas como ele abre, né? A gente pode considerar dessa forma. Mas qual vai ser o comprimento? Eu vou ter que pegar essa distância mais a L mais LB. Então aqui, ó, essa distância é o AL, essa distância LB. Aqui é o AL, aqui LB. Tudo bem? Tudo certo. Então, para essa primeira barra ali, vamos dizer assim, essa primeira barra aqui do apoio, eu vou ter apenas, né, duas vezes o AL mais duas vezes o LB. Na segunda barra, eu vou ter duas vezes o AL, duas vezes o LB, mais essa distância, essa abertura aqui, que eu posso considerar essa distância total aqui, né? Eu estou desenhando aqui em cima, mas eu vou pegar essa abertura total em toda a extensão do diagrama, tá certo? Porque eu preciso cobrir toda essa região. Para eu fazer isso, eu tenho que voltar aqui no meu diagrama, achar que é o ponto de zero. Ô, louco, acertei de primeira e já caí fora aí. Aqui, zero. Zero é 1,26 para a direita. Depois para cá. Zero. É 3,23, mas é 4 menos 3,23, né? Mais 1,26. 3,23 vai dar 77. 77 com 1,26. Tudo bem? Tudo certo. Então aqui, ó, deixa eu pegar. Então aqui, ó, é 126 centímetros e aqui 77 centímetros. Esse ponto, esse ponto. Então a primeira barra, então aqui, ó, no apoio, vamos chamar aqui de N1,
N1 não. Seria N1. Essa primeira aqui. Comprimento total dela vai ser o AL, já esqueci o valor exato, 26,18. Então, 26,18 vezes 2 mais o LB no apoio. LB no apoio, 65, 65. Certo? Na verdade, o LB calculado é até maior, é 74,96. O necessário, ou seja, que seria, digamos assim, o mínimo necessário para resistir à força que está sendo aplicada é de 65,65. O LB mínimo é apenas um valor de verificação. O necessário é o mínimo que eu preciso para atender à condição de tensões na armadura. Porém, o meu LB calculado foi de 74,96. Eu vou usar o 74,96. Caso contrário, eu usaria o LB necessário. E se os dois fossem menor que o mínimo, usaria o mínimo. Ou seja, eu vou usar o maior de todos eles. A 74,96. Mais 2 vezes 74,96. Eu vou inverter isso aqui que ficou só para escrever no formato mais usual. Tá? Então, 28, 2 vezes 74 mais 206,24. 206, né? Ou 207. Tudo bem? N2, né? Colocar essa barra. Aqui são 3 barras. Tá? Aqui são 3 barras. Eu não preciso fazer de barra por barra. Vamos pensar que eu vou colocar 2 camadas, enfim. Ou colocar essa barra para esse momento. Ou eu, na verdade, aqui eu não preciso nem estar usando em camadas. Eu posso estar utilizando as 3 barras, né, na mesma camada. Tá certo? Ao invés de eu usar as 3, porque aqui embaixo, embora o comprimento seja maior, mas o momento é menor. Aqui em cima, nesse ponto, eu tenho o momento máximo, tá? Então, o que eu vou até fazer diferente? Eu vou calcular aqui, depois eu vou explicar. Acho que é mais fácil. E aí a gente faz a construção aqui. Vou chamar de N2, a segunda, porque aqui eu posso ter 1 φ e aqui 2 φ. Tá? E aí eu vou te explicar por que a gente pode fazer isso. Não tem assim uma regra, é mais consenso. Tá? Então o N2 vai ser o quê? Mesma coisa, 2 vezes OL, 2 vezes LB, mais essa distância. Né? Então de cara aqui, ó, eu vou pegar esse 207, tá? Eu vou ter aqui, esse aqui, AL, LB, que dá 207. Então já vou colocar 207 aqui, porque eu vou ter 2 vezes o AL, 2 vezes o LB. Então, vou ficar repetindo, né? Mais 77, mais 126. Tá? Então, 207, 77, 126, mais, 410. Centímetros. Tá? E como é que eu monto esse arranjo aqui? Aqui é o seguinte, ó.
No ponto de momento máximo, eu preciso, que foi onde a armadura foi calculada, eu preciso ter as 3 barras, tá? Uma camada ou 2 camadas, não importa. Se couber em uma, é uma, se tiver que ser 2, vão ser 2. Mas elas têm que estar ali, nessa região central eu tenho que ter as 3, tá? Só que nesse ponto eu não tenho distância, é o pico, né, máximo aqui do momento, então eu só vou ter a decalagem mais a ancoragem, somente isso. Porém, o diagrama ele se abre, porque pode ser que, por exemplo, ó, deu 207, aqui ficou com 126 mais 77, vai dar 203, 203, fica menor do que a barra. Então, como o diagrama ele acaba abrindo, né, eu vou seguir o diagrama e vou estender. Nessa região, eu posso ir apenas com equivalente a 2 barras. Ó, nessa região aqui que eu estou tracejando, eu tenho 3 vezes o diâmetro. Da ponta da linha tracejada para ambos os lados, eu vou ter apenas 2 vezes o diâmetro. Porém, o momento ele é menor, não há necessidade das 3 barras. Deu para entender? Sim, deu. Tá ótimo. Tranquilo. Bem, Aí também é uma questão da gente ver. é arranque. Quando falar de economia, você fala assim, se couber os 3 na primeira camada, como vai ser menor, Não tem já problema. coloca na primeira camada. Né? Exato. Né? Ah, mas eu quero fazer as 3 barras do mesmo tamanho. Tudo bem, pode fazer, mas vai fazer pela maior, não pela menor. Sim, sim. Tá? Ok? Aí a mesma coisa aqui, né? Nessa outra aqui. Aqui são 4 barras. Aqui são 4? Acho que eu confundi as bolas aqui. Peraí. Tem um lugar aqui que é 4 barras. Ah, não, tá. Aqui no vão é 4 de 16, no apoio 3 de 20. Tá certo. Ah, então aqui, ó, nós vamos ter 4 barras de 16. Tá? Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter uma barra menor, digamos assim. Vou chamar ela aqui. E vamos ter uma outra aqui. Que elas também podem estar até na mesma camada, tá? Isso não quer dizer que ela está em camada diferente. Além disso, a gente vai ter aqui o LB, né? LB. Entre as duas linhas azuis é a decalagem, é o AL. Tá? No apoio. Então, agora aqui no vão 1. N3. O N3, vamos pegar essa de baixo aqui, né? Deixa eu ver. Tá, vou pegar essa de baixo, vai ser o mesmo caso do momento máximo aqui. Então aqui eu vou somar apenas 2 vezes o AL, né? Para o vão 1, mais o LB do vão 1. Certo? Então, o AL não muda, é 2 vezes 28,16. Mais o LB do vão 1 muda. O LB do vão 1, 59,97. Aqui
vamos ter 2 vezes 28,16 mais 2 vezes 59,97. Vezes 59,97, 2 vezes 176,26. 176,26. Isso aqui a gente já vai arredondar para cima, tá? Sempre números inteiros. 1,77, ok? No mínimo, aqui é centímetro. Sempre, aqui sempre arredondando para centímetro, nunca deixando com 76,5 ou quebrado. Sempre número inteiro. É porque o armador não vai conseguir fazer isso, né? Ele vai acabar deixando ou para mais ou para menos. Então, N4, aí o 177 não deixa dúvida, né? A mesma coisa. No N4, nós vamos ter essa o AL e o LB 2 vezes, que vai dar 177, já vou até colocar aqui, tá certo? Mais essa distância toda aqui, ó. Que aí eu vou lá no diagrama e vou pegar. Na verdade, até já tenho ela aqui, né? É o vão menos 77 centímetros. Oi? É como você já tinha calculado os 77 centímetros, é só Isso. pegar o vão menos os 77. Isso. Que dá os 3,23. 3,23, exatamente. Tá? Mais 3,23. 3,23. Só que 3,23 já é maior que o vão. Então, eu vou até o final aqui só. Né? Até porque é o seguinte, aqui o que acontece? Já está fora da viga. Essa armadura, eu vou crescer ela só para um lado, só para o lado de dentro da viga. O lado de fora aqui vai ter que ter um gancho. Tá? Então, se somar aqui, vai dar 5, né? 4, aqui, deixa eu apagar essa vírgula aqui. 323. Vai dar 5. Tá 500 centímetros. 500 centímetros, 5 metros. Tá? Bom, posso até usar, não há necessidade. Eu morreria com ela aqui no apoio, até 4, e fazer o gancho para o lado de cá. Né? Que, na verdade, não precisa ser 2 aqui. Se a gente for fazer de maneira bem exata mesmo, essa daqui, eu vou pegar 323 mais 28,16, estou crescendo só para o lado direito, para o lado do apoio, mais 57, 59,97. Esse seria o comprimento reto, né? Aqui, ó. 323, 28,16 mais 59,97 mais 411. 411,13. 412. Só que aí eu tenho o gancho. O gancho vai ser o LB. Que aqui está até maior. Na verdade, se ele for o LB, qual que é o problema? Né? Não poderia nem usar o LB, para falar a verdade. Porque ele está dando 60 e a viga tem 40. Então eu não consigo nem botar esse gancho aqui. Mas tem que você multiplicar por 0,7, né? Para poder reduzir ele. Exato. Eu teria que recalcular o LB necessário. É o LB necessário, né? O LB necessário que multiplica aqui. Na verdade, eu teria que multiplicar por 0,7, né? Pegaria o 50,79 e multiplicar por 0,7. 35
36. Então, o LB necessário seria 36 centímetros com alfa igual a 0,7. Deu para entender aqui? Sim. Então, essa barra, como é que ela fica? O gancho e ela aqui. Deixa eu ver que horas são. Não, já está até ultrapassando aqui. Mas... Então, aqui ela fica com 36 e aqui ela é 412. Então, aqui seriam 2 diâmetros, isso aqui é o N4. 2 diâmetros de 20, com um comprimento total de 412 mais 36, 48, 448. Entenderam? Sim. O N3 é simples. É uma barra reta apenas. Uma barra reta com 177. Então aqui, ó, N3 um φ de 20 a cada Não, não. daí dá 2. Acho que são 4 aí dá 2 também. 4? Né? São 4, né? Que a outra, se a outra foi 3, essa aí é 4. Verdade, são 4. Então aqui, ó, são 2. Tá certo? Então o que acontece? No trecho de momento máximo, eu tenho as 4 barras. Só que à medida que o momento diminui, eu não preciso das 4 barras. Entendeu? Eu vou ter 2, é mais que suficiente. Tá? Então aqui nesse primeiro trecho, aqui no apoio, eu não preciso ter gancho, tudo reto. Já aqui no outro, eu não preciso, fica ruim até de decalar, né? Então, No outro nem valeria a pena, ele passaria direto, né? aqui como são 2 barras de meia polegada, né? Então já pode colocar ele direto aqui. Já pode colocar ele direto, que é aqui no vão 1, apoio, e vão 2. No vão 2 vai ser o N5, né? O N5 ele vai ser o comprimento vão, que é 300, né? Mas, mesma coisa, agora eu preciso calcular o gancho aqui, né? O LB necessário 45,54. Porém, sem gancho. Com gancho, LB necessário com gancho é 0,7 vezes 45,54. 45,54. Só terminar aqui a gente já encerra. Aí pelo menos a gente fica com esse 7 vezes 32. 31,87. Então, no vão, nós vamos ter 2 barras. Então, aqui o gancho de 32 e o comprimento aqui é 300. Então, N5, 2 φ de 12,5, comprimento 332. Tá? Só que ainda tem esse trecho aqui e tem este trecho aqui que a gente vai usar uma armadura de construção,
Que aí pode ser qualquer bitola, 1/4. Normalmente usa de 8 milímetros, né? Que é a mínima. 5,16. Usa uma de 5,16, 8 milímetros, né? Ou armadura mínima, né? Só para efeito de ter uma referência, que seria o N6 e N7. N6, que é a armadura de construção, FI de 8 milímetros. 2 FIs de 8 milímetros. E o N7, mesma coisa. 2 FIs de 8 milímetros. E o comprimento? Aqui o comprimento é o seguinte. Eu vou pegar esse comprimento aqui, que é o 3,23, né? Mais o transpasse. Do outro lado, mesma coisa. Eu vou pegar aqui 1,74 até esse ponto, mais o transpasse. Tá? Então aqui, qual que é o comprimento da barra? É o 3,23 mais transpasse. E aqui 1,74 mais transpasse mais gancho, mais gancho. Porque aí o N6 ele vai ficar aqui. Como ele não é tracionado, é uma armadura que está numa zona de compressão, aqui você usa 8 vezes o diâmetro. Como ela é tracionada, aliás, comprimida, teoricamente você não precisaria, mas usualmente a gente acaba colocando aqui, ó, como é gancho reto, 8 vezes a bitola. Certo. Esse aqui, o N6. O N7, eu vou ter uma barra menor e vou ter um gancho aqui. Então, aqui também, 8 vezes o diâmetro. Se eu fizer um gancho, eu tenho que pôr esse comprimento mínimo aqui. Aqui é o N7. Como vai ser 8 milímetros, aí dá 64, 6,4, 7 centímetros. 7 centímetros. Por isso que às vezes tem gancho com 7 centímetros. Aproximadamente. 7 centímetros, mais esse comprimento, 1,74 mais o transpasse. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo. Ficou, pra mim ficou tranquilo. E aí, Camila, tudo bem? Sim, professor, tranquilo. Ótimo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui, achei. Só para a gente fechar mesmo, né? Então, só para fechar, só para definir aqui o transpasse, né? O transpasse, ele é em função do diâmetro, tá? E também da classe de resistência, né? A classe de resistência da armadura. Então, aqui tem uma tabela da norma.
dizer, não, acho que não é da norma, não. Essa aqui já é uma tabela simplificada. Então, o comprimento de transpasse ele vai ser, que é bem rapidinho, comprimento, né, de transpasse é igual ao coeficiente alfa, né, correspondente ao transpasse, LB necessário, né, isso tem que ser maior ou igual ao L, ao comprimento de transpasse mínimo, tá? Comprimento de transpasse mínimo, ele é o maior dessas três condições, que é o 0,3 vezes o alfa, coeficiente de transpasse, vezes o LB. Né? Perceba que é muito parecido com o comprimento de ancoragem, né? Ou 20 centímetros. O alfa 0T, ele é em função da porcentagem de armaduras, né, a porcentagem de barras emendadas nessa seção. Tá? E, na verdade, é essa tabela aqui que é o alfa 0T. Aquela outra tabela que eu mostrei é uma tabela mais simplificada, mas a gente vai fazer pelo cálculo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter duas barras só, e aqui também duas, né? Nessa seção da emenda, o que vai acontecer? Ela vai emendar só com as duas de baixo, que é as duas maiores, né? Então vai ficar, eu vou ter 4 barras emendadas nessa seção. Na verdade, eu vou ter aqui 5, deixa eu ver quanto que dá, 2, 7, 1, vai ser maior. Aqui nós vamos ter 4 barras, 5 barras no total. Não, vai ter 5 barras, né? E 2 emendas. 2 emendas, o percentual aqui, ó, é o percentual de barras emendadas na seção. 50% das barras, 33%, ou seja, 1/3 das barras, 1/4 das barras ou menos que 20%. E aqui se for maior que 50%. Tá? Como nós vamos ter 3 barras no total e 2 serão emendadas, então nós temos 67%. Então é maior que 50%, o alfa T aqui, ó. Então, total de barras emendadas na seção igual a 67%, certo? São 3 barras e eu tenho 2, né? Tá certo? É isso mesmo? 1/3. É isso mesmo. É isso mesmo, tá. 67%, portanto, o alfa do transpasse é 2. Tá? O LB necessário nós já calculamos para cada um dos... Bom, só que aqui só interessa para nós vão 1 e vão 2, né? Eu não vou emendar nada no apoio. Então, o LB necessário no vão 1, 50, 79. Vão 1 vai ser igual a 2 vezes 50, 79. Que vai dar 101, 58. 58 centímetros. Tá.
E no vão 2, também vai ser a mesma coisa, 2 vezes vão 2. LB necessário 45,54. Noventa e 91,08 centímetros, tá certo? Então aqui é o transpasse. Já vou aproximar aqui para 102 e aqui 92. Esses valores de transpasse a gente soma aqui, certo? Então aqui serão 2 φ de 8 com comprimento de 3,23 mais 323 mais 102, 425, correto? Correto. É mais o 7, né? Mais 102 igual 425. Tá. Aqui, 425. Então, N6 serão 2 φ de 8 com comprimento de 425 mais 7, 432. E aqui a outra, 92, né? Então, eu vou somar 174 mais 92, tá? Vai dar 266. 266. Então, aqui, ó, 266. Para encerrar, N7, 2 φ de 8, comprimento, 266 com 7, vai dar 273. Né? Bom, já acabamos estendendo um pouco mais aqui. Aí o último detalhe é basicamente fazer o desenho da viga. A gente pode ver isso na próxima aula, a gente detalha ela por completo, com todas as armaduras. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por mim, tranquilo, professor. Será? Tudo bem, Camila?